Olá, vamos falar agora sobre etiquetas RFID. É mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para tentar facilitar encontrar um animal perdido. Bom, mas o que é essa tal etiqueta de RFID? Bom, etiqueta de RFID é um pequeno dispositivo que a gente embute dentro do corpo do animal. É um dispositivo bem pequeno, ele é pouca coisa maior do que um grão de arroz. Nessa imagem a gente vê o tamanho aproximado, né, no dedo de uma pessoa. Aqui a gente tem uma outra figura, então ele é pouca coisa maior do que um grão de arroz. É um dispositivo que ele tem esse invólucro, como se fosse um plástico que não reage com a química do corpo. E ele é um dispositivo passivo, ele não possui nenhuma bateria ali dentro, então ele vai dentro do bicho, né? Só que não existe necessidade de trocar a bateria periodicamente, né? Bom, essa etiqueta ela é inserida nessa parte aqui do animal e o corpo acaba criando uma proteção à volta, cicatriza, não envolve muita dor, não é necessário uma cirurgia. Para implantar um RFID, ele é feito através de um tipo de uma seringa com uma agulha grossa. Então, esse aqui é o tipo de seringa, isso aqui é uma seringa descartável. Você compra um kit que vem a seringa e vem o RFID. Você coloca o RFID ali e insere ali no corpo do animal. Bom, o que tem dentro dessa etiqueta? Ela é um dispositivo eletrônico que não tem bateria e que na maior parte do tempo ele não está fazendo nada. Dentro desse tal dispositivo, ele tem como se fosse um pequeno chip que quando ele for energizado, ele vai transmitir uma informação, como se fosse um número de série. E cada etiqueta ela vai ter o seu número de série individual, né? Único, melhor dizendo. E aí o que acontece? Um veterinário ele vai ter um aparelho, que é um scanner, que é esse dispositivo que aparece aí na imagem. E esse aparelho ele gera um campo magnético e ele energiza aquela etiqueta, ele alimenta essa etiqueta de RFID e uma vez alimentada, ela transmite o seu número de série. E esse mesmo aparelho ele consegue capturar esse número de série. Então, vamos supor que eu tenha comprado duas etiquetas. Vamos supor que uma etiqueta tem um número de série 123, a outra etiqueta tem um número de série 456, certo? Quando elas forem energizadas, elas vão transmitir, respectivamente, os seus números de série. Aí eu insiro uma etiqueta dessas no meu animal, e se por acaso ele se perder, então, assim, num cenário ideal, ele vai ser encontrado por alguém, ele vai ser levado até um veterinário e o veterinário vai poder escanear o animal, passando esse dispositivo próximo dele, e vai descobrir que aquele animal é o portador da etiqueta 123 ou da etiqueta 456. Com posse deste número, o veterinário acessa um sistema online e nesse sistema online está cadastrado quem é o proprietário do tal animal, o contato, o telefone, o endereço, etc. Além disso, podem existir outras informações, como se o animal recebeu a vacina da raiva, em que data ele recebeu a vacina, que outras vacinas ele recebeu, esse tipo de coisa. Como se fosse um histórico, o cartão de vacina dele, tá? Lembrando que nada disso está armazenado dentro da etiqueta. A etiqueta é um dispositivo muito simples, ela só transmite um número. Ela não armazena nada além disso, certo? Mas com posse desse número, a gente acessa um site e obtém essas informações. Todo mundo pode acessar e alterar esse site? Não.
Somente os veterinários que têm credenciais especiais, eles são cadastrados nesse tal site, eles conseguem inserir informações ali. Eles conseguem mudar quem é o proprietário do animal, o endereço, de repente, o telefone, se o animal recebeu mais vacinas, etc. Certo? E somente um veterinário vai ter um dispositivo desses capaz de escanear as etiquetas RFID. Tá, mas se o meu celular, quando comprei ele, estava escrito lá que ele tinha o recurso de RFID e NFC, será que eu posso usar o meu celular para ler também um cachorro que eu acabei de encontrar aí pela rua e que por acaso tem uma etiqueta nele? Infelizmente não, porque essas etiquetas elas operam em frequências diferentes. Então, as frequências que os nossos celulares conseguem ler são as frequências usadas para outros tipos de aparelhos. Por exemplo, etiquetas que são usadas para cartões de banco, para cartões de passar em metrô, em ônibus, em carteira de universidade, para, sei lá, acesso ao restaurante universitário, esse tipo de coisa. Então lá dentro vai ter um RFID ou vai ter um NFC, que é uma coisa semelhante, mas mais avançada. Mas os nossos smartphones conseguem ler esse tipo de coisa, né? Alguns smartphones conseguem ler esse tipo de etiqueta, né? Mas são coisas incompatíveis com as etiquetas que a gente utiliza nos animais. Então a gente não vai conseguir fazer um scan usando um aparelho de celular. Somente um veterinário com esse equipamento específico aqui. Ok? Então, existe então uma possibilidade de um veterinário conseguir descobrir quem é o proprietário do animal. Tá? Então, esse seria um dos benefícios de ter isso. Outro benefício seria manter um histórico de vacinas, etc. E o que acontece é que isso está sendo forçado agora. Em muitas cidades, se você tem um animal de estimação, você é obrigado a chipá-lo. Em alguns países, se você quer ter um animal, você tem que chipá-lo. Então, mesmo aqui na América Latina, para entrar com um animal, você precisa que ele tenha essa etiqueta nele. Na Europa, tá? E é uma tendência. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha dado algumas informações extras para quem não conhecia nada sobre o assunto. Espero que tenha ajudado alguém. Obrigado.